Olá rapazes, moças, uns e outros, meu nome é Michael Jefferson e seja bem-vindo para mais um vídeo do canal Galera Piratas do Caribe. E o assunto do vídeo de hoje é um e se? E se Davy Jones fizesse parte da quarta corte da Irmandade? Esse é o quinto vídeo de uma série de vídeos feito no Março da Irmandade, onde eu falei simplesmente sobre a Corte da Irmandade, ou onde eu estou falando sobre a Corte da Irmandade, depende da época que você está assistindo esse vídeo. Mas, nessa questão, eu acabei já falando como fazer esse chapéu, a história do Barbossa, a história resumida de cada um dos 9 Lords Piratas da Quarta Corte, e no vídeo passado eu acabei falando como que aconteceu a primeira Corte da Irmandade. Caso você queira assistir, eu vou colocar o link aqui na descrição para você ir lá assistir. Ou confere nas playlists do canal, a playlist Março da Irmandade, que você vai conferir certinho. Mas a questão é o seguinte, Davy Jones, por mais que muitas pessoas acreditem que seja, não é um Lord Pirata. Isso é explicado bem a partir do momento que ele não aparece na reunião dos Lords Piratas, vamos colocar assim. Mas ele tem uma grande participação, assim como eu falei no vídeo de como iniciou a primeira corte, certo? Aí vem a dúvida, será que se ele fosse um Lord Pirata, será que ele influenciaria alguma coisa nos demais filmes de Piratas do Caribe? E em que momento que ele poderia se tornar um Lord? Esse é o assunto do vídeo de hoje. E para que o vídeo não fique tão longo, abrimos as velas, recolhemos a âncora e vamos para o vídeo. Ok, primeiro nós vamos ter de achar o ponto da história onde Davy Jones poderia se tornar um Lord Pirata, certo? Para se tornar um Lord Pirata, um dos Lords deve passar a peça para você, ou você conseguir a peça de um dos Lords Piratas. Isso vai depender muito, mas a partir do momento que você tem a peça, você é um dos Lords Piratas. Considerando que todos os Lords da Quarta Corte sabiam como é que era Davy Jones, seu temperamento e tudo mais, é um pouco improvável que eles passassem a peça para ele por bom grado. Mas, em Piratas do Caribe 3, nós vemos um momento onde Davy Jones poderia sim ter se tornado o Lord Pirata. Isso acontece no momento que o holandês voador acaba atacando o Imperatriz, o navio do Saulfang. E dentro dele está o Saulfang, a tripulação e a Elizabeth, que o Saulfang acredita ser a deusa Calypso. Agora vem a questão, se o holandês voador tivesse atirado um momento antes ou um momento depois do momento que ele atirou, ele poderia ter dado um golpe que acertaria não só o Saulfang, mas também a Elizabeth. A partir desse momento, os dois poderiam ter morrido e com isso Davy Jones poderia ter vindo ao navio e roubado a peça do Saulfang. Nesse caso, ao invés da gente ter a Elizabeth como Lord Pirata, nós teríamos o Davy Jones como Lord Pirata de Singapura. Ok, com isso nós já temos o momento onde Davy Jones se torna o Lord Pirata de Singapura. E se você acha que eles ficaram impressionados quando viram a Elizabeth no lugar do Saulfang, imagina se chegasse o Davy Jones. Agora, com o Davy Jones na corte da Irmandade, eu acho que seria impossível libertar a Calypso, porque era exatamente o que ele não queria. Então a partir do momento que teve toda a discussão de o que deveria ser feito, ele seria bem contra aquilo. Claro que ainda tem a opção de que ele poderia utilizar a ideia dele estar naquele salão para estar matando o Jack, o Barbossa, o Amano, o Strinsubashi, Dona Xing, assim vai, mas ele poderia sim se portar como se fosse um Lord Pirata e ir pelas leis ali dos Lords, o que eu acho difícil, mas vamos por isso. E com isso não poderia ter tido a batalha contra o Cutler Beckett. Ah, por que isso? Porque de acordo com o código, um ato de guerra, que é exatamente isso, só poderia ser declarado pelo Rei Pirata. E não existia um Rei Pirata naquele momento. A partir do momento em que tivesse que eleger um Rei Pirata, eu acho difícil do Jack votar no Davy Jones, como foi no caso da Elizabeth. Mas ainda há a opção dele votar no Barbossa. E caso ele votasse no Barbossa, aí o Barbossa ia querer libertar Calypso. Só que o Davy Jones provavelmente não ia entregar a peça. Davy Jones acaba não entregando a peça para libertar Calypso. Ele se vira contra os Lords Piratas. E com isso todos os Lords ali acabam se virando contra ele, é claro. Mesmo assim ainda haveria batalha entre o holandês voador e o Pérola Negra. No entanto, há uma coisa um pouco diferente que poderia acontecer aqui. E eu vou optar por ela. Davy Jones mesmo ele acabou batalhando e tudo mais contra a corte da Irmandade porque eles liberaram a Calypso. Foi um dos principais motivos para que ele agarrasse uma raiva maior ainda e quisesse matar todo mundo. Mas a partir do momento em que o Pérola Negra acabou batalhando contra o holandês voador e acabou acertando as pessoas que estavam lá dentro do holandês, o Davy Jones poderia ter seu coração de volta.
Só que nessa batalha, o Davy Jones poderia ter saído melhor. Davy Jones, com o holandês voador, acabou representando a Companhia das Índias Orientais, certo? Mas ele só estava representando porque o coração dele estava no baú, cercado por homens da Companhia das Índias Orientais, na sua estalagem, no seu quarto, na sua cabine. E com isso ele era obrigado a fazer o que eles queriam. Mas, se o Pérola tivesse continuando disparado, assim como acontece no filme, eles mesmo assim ainda ficassem nessa de vai e volta e gira, mesmo sem o redemoinho ali, eles poderiam continuar se atacando, até o momento em que acontece exatamente como aconteceu em Piratas do Caribe 3. Que o Jack acaba entrando, acaba falando ali como o Roy Murtaugh. O Mercer é morto antes disso por balas do pé. Na verdade, não. Os homens que estavam ali são mortos. E aí o Mercer é morto pelo Davy Jones. E aí depois acontece todo o resto. Mas, perceba, se o Davy Jones tem a chave e o coração ali pode ficar tranquilo, pode ser devolvido para ele, vamos dizer assim, Davy Jones poderia ter assumido o seu papel de Lorde Pirata e com isso poderia ter, sim, acabado com a batalha naquele momento. Se o Davy Jones tivesse naquele momento parado a batalha, porque ele recuperou o coração, com o Jack ali no caso, conversasse com o Jack, vamos dizer, me ajuda, tá bom, te ajudo. Conseguisse de volta o coração, já que não precisa mais batalhar contra o holandês e tudo mais. A Companhia das Índias Orientais não tem mais o controle do holandês. E com isso, aí sim Davy Jones poderia ter feito um acordo com a companhia, com os Lordes Piratas, com o resto dos Lordes Piratas, para bater contra o Cutler Beckett. E com isso, mais uma vez, poderia acontecer a cena que nós vemos em Piratas do Caribe 3, onde o holandês voador vem pelo um lado, o Pérola Negra vem pelo outro, e os dois atirando no Destemido? No Destemido. Com isso, em vez do Will se sacrificar e acontecer tudo aquilo, Davy Jones poderia ter ficado um pouquinho melhor, vamos dizer assim, e com isso a Companhia das Índias Orientais acabava, assim como Piratas do Caribe 3. Tá bom, a Deusa dos Mares não foi liberta. O que vai acontecer? O Will não é o capitão do holandês voador, continua sendo o Davy Jones. Acredito que agora que o Davy Jones está livre da Companhia das Índias Orientais, ele poderia estar um pouco mais tranquilo, vamos dizer assim, e com isso cessar um pouco a hostilidade contra os Lordes Pirata, visto que a Deusa dos Mares ainda está presa, ainda está tudo certo. Mesmo assim, ele ainda ia querer caçar o Jack? Isso vai depender. Por quê? Se o Jack tivesse aceitado o acordo com o Davy Jones e devolvido o coração para ele, ele teria devolvido o controle do Davy Jones para o Davy Jones. E dessa forma, nós podemos dizer que ele acabaria com a dívida dele. Ele trocou uma alma super poderosa por uma alma super poderosa. E com isso, provavelmente o débito do Jack teria sido pago. Nessa questão, ainda Davy Jones continuaria na quarta corte da Irmandade, visto que cada Lorde ainda tem as suas peças e tudo mais. O Jack, assim que saiu daquele local, meses depois, ou dias depois, eu não sei exatamente o tempo, mas tempos depois que ele acabou saindo de toda aquela batalha, ele foi a Tortuga. E em Tortuga, mais uma vez aconteceu um motim contra ele, e o Barbossa acabou roubando Pérola Negra dele. E ele seguiu o caminho. Nessa questão, todos os acontecimentos de Piratas do Caribe 4 continuariam provavelmente iguais, a não ser que o Davy Jones ajudasse o Lorde Pirata Barbossa. Pensa assim, Davy Jones, como eu falei naquele vídeo, no outubro Davy Jones, o confronto entre Davy Jones e o Barba Negra. Nesse momento em que o Davy Jones é um dos Lordes Piratas, ele poderia começar a se associar aos Lordes Piratas e poderia começar a ajudar, assim como os Lordes acabam se ajudando, certo? Se ele está ajudando os Lordes Piratas, ele poderia ajudar o Barbossa, que perdeu o Pérola Negra por causa de alguém que não faz parte da Corte Pirata, não faz parte dos Lordes Piratas. E com isso, é um inimigo de todos os outros Lordes. Dessa forma, poderia acontecer nesse momento o que aconteceu naquela batalha que eu falei do Davy Jones com Barba Negra. Só que, claro, com exceção do Kraken. Mas o resto poderia acontecer. E mais uma vez, nesse caso, Davy Jones ganharia do Barba Negra, podendo devolver o Pérola Negra ao seu companheiro da Corte da Irmandade, o Barbossa. Ou, já que o Pérola Negra é do Jack, ele poderia pegar o navio e devolver para o Jack. Isso se fosse do gosto dele. Com a morte do Barba Negra, o que poderia acontecer é, de uma forma um pouco diferente, em Piratas do Caribe 5, em vez do Barbossa ter de passar por tudo aquilo que ele passou, ele recuperar o Vingança da Rainha Ana com a ajuda do Davy Jones. E com isso, o Vingança da Rainha Ana ficaria com o Barbossa e o Pérola Negra ficaria com o Jack, sem nenhuma
dificuldade a mais, vamos dizer assim. Após isso, nós não teríamos a Angélica, porque acredito que a Angélica só se aproximou do Jack por causa do Barba Negra, e com isso, já que o Barba Negra não existe mais, não existe mais Angélica na história, não tem mais para que essa proximidade, certo? O Vingança da Rainha Ana fica com o Barbossa e com isso ele acaba conseguindo o tesouro que ele adquiriu muito mais rápido. E ajudaria, no caso, com a espada a tirar o Pérola da Garrafa. Mas aí, calma, nós chegamos nos acontecimentos de Piratas do Caribe 5. De alguma forma, por algum motivo, vamos dizer que o Jack realmente tivesse vendido a sua bússola para não precisar vender o Pérola. Em um momento de extremo azar, em um momento um pouco chato, ele acabou sim vendendo a sua bússola para conseguir rumo, para conseguir alguma coisa. Mas continuou com o Pérola. A partir do momento em que a bússola do Jack é dada, o Salazar, lá na Caverna Sinistra, consegue fugir. Só que agora vem a questão, certo? Nós temos o Salazar fugindo da Caverna Sinistra, querendo vingança do Jack. O Jack possui o Pérola Negra e a tripulação do Pérola Negra que ele juntou, certo? Não vou dizer quem, porque eu não tenho certeza. O Barbossa, ele ainda tem o Vingança da Rainha Ana, tem toda aquela fama, tudo aquilo que ele tinha, ele conseguiu reconquistar. E dessa forma também a filha dele existe no filme, existe naquela questão. Davy Jones ainda é um dos Lords Piratas, porque ele é imortal e provavelmente ia continuar imortal, né? Ele ia continuar sendo um Lord Pirata. E sendo um Lord Pirata, ele precisa ajudar os outros Lords Piratas. Só que agora chega. Um homem que se diz ser o desbravador dos mares, ser o grande matador de piratas, não de homens, de piratas. E com isso ele resolve que ele vai matar cada um dos piratas dos mares do Caribe até conseguir matar o Capitão Jack Sparrow. Porque só quando ele matar o Capitão Jack Sparrow é que ele vai ter a sua vingança. Jack é um dos Lords Piratas. Se ele é um dos Lords Piratas, os outros Lords devem ajudar. Se os outros Lords vão ajudar, Davy Jones teria de ajudar o Jack a se livrar do Salazar. E aí, nesse momento, nós teríamos a batalha, mais uma batalha épica. Davy Jones versus Salazar. Quem será que ganharia? Você quer saber quem é que venceria essa batalha? Então eu peço a você que se inscreva nesse canal, curta esse vídeo, compartilhe para os seus amigos e volte aqui dia 26 de março para saber a batalha entre Davy Jones e Salazar. É uma teoria, mas talvez faça sentido. Muito obrigado por assistir até aqui, já falei tudo mais, se inscreve. Gostou desse vídeo? Gostou dessa volta, dessa pegada dos outros? Que bom! Me siga nas minhas redes sociais que vão estar aqui na descrição e até o próximo dia que eu postaria um vídeo falando sobre Piratas do Caribe, onde eu farei alguns links com batalhas que vocês pediram e pediram, com questões de Lords Piratas, com outros meses temáticos, como por exemplo o Outubro Davy Jones. Eu trouxe alguns elementos do Outubro Davy Jones. Não tire os olhos do horizonte. Até o próximo vídeo. E tchau. Aguarde. Deixa o like nesse vídeo, ajude na divulgação. Ative o sininho e compartilha, irmão. Deixe a sua opinião, não esqueça de se inscrever. Se você não for inscrito, Davy Jones vai deixar.